Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. O nosso convidado de hoje é o analista e consultor de safras e mercado, Evandro Oliveira. Tudo bom, Evandro? Tudo bem, Rodrigo? Tudo certo? Bom dia a Tudo todos que nos tranquilo. acompanham. Bom dia a todos. O seguinte, Evandro, os preços têm oscilado nas últimas sessões, nos últimos dias, mas dentro de pequenas margens, né? O que tem motivado este andamento do mercado, Evandro? Então, né, Rodrigo? Desde a nossa última conversa, os preços seguiram outra trajetória, né, Rodrigo? Nossa última conversa, os preços estavam em níveis mais elevados e, a partir daí, a saca no Rio Grande do Sul recuou aproximadamente R$ 2 por saca de queda. Isso a partir do pico dos preços do arroz, aproximadamente ali no início do mês de agosto, né? Então, a partir daí, os preços seguiram uma trajetória de queda e nas últimas semanas vem oscilando nessa pequena faixa que tu acabou de comentar. Então, o mercado ele segue em compasso de espera, né? Os preços, como nós comentamos, oscilando numa pequena faixa e pouca movimentação, né, Rodrigo? Então, segue esse stand-by do mercado aguardando por novas novidades, por novas oportunidades, né? Boa parte disso tem acontecido pela disparidade de preços entre compradores e vendedores, né, Rodrigo? Então, tem determinado também esses últimos recuos nas cotações. Por parte dos vendedores, não há um interesse na comercialização por conta dos níveis atuais, das condições atuais que têm trazido margens apertadas, né, Rodrigo? Como a gente sabe, o produtor ele vem enfrentando custos elevados de produção de safra, né? Então, os níveis atuais, eles praticamente pagam os custos, em algumas regiões até se falando em prejuízos, então não há aquele interesse pela comercialização. Porém, alguns produtores têm a necessidade de caixa, né? Lembrando que agora no mês de setembro, mês de outubro, a gente tem o início do plantio, então tem aquela necessidade de caixa e acabam tendo que negociar, porém, lotes pontuais, né? Negócios, como se costuma dizer, da mão para a boca, nada muito significativo. E já por parte dos compradores, os compradores eles permanecem retraídos, ofertando preços, ofertando condições muito inferiores às pedidas dos produtores, né? E boa parte disso segue por causa daquela, pode-se dizer, por conta da queda de braço entre indústrias e o varejo, né, Rodrigo? Então, as unidades de beneficiamento não têm condições de pagar valores superiores ao que estão ofertando no momento, porque o varejo está bem abastecido. O varejo segue com bastante promoções, né? O arroz nas gôndolas tem apresentado estabilidade, então muito se encontra arroz aí na faixa de 14, 15 reais o pacote de 5 quilos e pouco giro. A expectativa de demanda que se tem ainda, a demanda tem apresentado ligeira melhora, né? Então, os pagamentos dos auxílios federais que tivemos agora ao longo do mês de agosto serviram para frear um pouco o recuo desses preços, porém não foram o suficiente para trazer uma reação, né, Rodrigo? Então, o mercado segue nesse compasso de espera, fraca movimentação, o mercado de arroz segue na calmaria. E o que a gente pode falar das exportações? Como é que elas estão? Como é que foi o desempenho delas? Pois é, Rodrigo. Aí temos outra questão. O dólar, nas últimas sessões, tem patinado ao redor de 5,10 e isso tem dificultado bastante o avanço de novos negócios para exportação. Então, todas as movimentações que a gente está vendo na região portuária são de negócios efetuados a partir do mês de junho, julho e agora do mês de agosto, né? Então, ainda assim, mesmo com o dólar nesses patamares, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, né, o nosso SECEX, pelo menos 110 mil toneladas de arroz em casca já foram exportadas nesse mês de agosto e cerca de 13 mil toneladas de arroz beneficiado. E esse valor deve chegar aí para o arroz em casca aproximadamente 115 mil, deve passar um pouco desse patamar. E lembrando que, de acordo com os últimos relatórios de
de embarques nos portos brasileiros, né? Nós temos pelo menos mais 200 mil toneladas de arroz para serem embarcadas aí nos próximos meses. Então, isso segue como um fator de fôlego, né? Que segue trazendo uma certa sustentação às cotações. E lembrando que após meses de intensos negócios para exportação, o mercado ele costuma apresentar uma certa ressaca, né, Rodrigo? Então, junto com isso, nos próximos meses, nós temos também a entrada da safra americana, que, pelo que a gente tem lido, pelo que a gente tem acompanhado, deve ser uma safra boa, e isso deve despejar aí arroz norte-americano nas Américas, no Oriente Médio e também na União Europeia. Então, é outro fator que pode vir a atrapalhar aí o cenário do mercado de arroz brasileiro, né, Rodrigo? E outro fator que nós podemos comentar também, a estimativa de safra, né, Rodrigo? Que nós temos aí, pelo menos esse fator, é um fator que nós temos aí para a recuperação dos preços. Então, como nós havíamos comentado, né, para novas estimativas de safra devem surgir, e algumas estimativas, alguns apontam para uma área abaixo de 900 mil hectares para o Rio Grande do Sul, porém, descarta-se por hora esses números e as estimativas devem ficar entre 920 e 930 mil hectares, o que também deve-se também às condições, né, que a gente muito se fala de migração de cultura, porém não é todo produtor que tem essas condições para migrar de cultura. Então, a área deve ficar entre 920 e 930 mil hectares. E esse é o panorama do mercado de arroz, Rodrigo, que segue aí no aguardo aí do enxugamento dessa oferta interna que está com dificuldade de fluir, Rodrigo. Certo. E além dessa expectativa de uma possível redução diária, teria mais algum fator que pudesse ajudar na recuperação para os próximos meses? Então, Rodrigo, é a demanda interna, né, Rodrigo? Todos esses pagamentos que nós temos dos novos auxílios, nós temos aí o novo Auxílio Brasil de R$600, auxílio motoristas, o Vale Gás, todos esses auxílios, eles de certa forma estão contribuindo, sim, para um avanço da demanda que pelo menos tem limitado as perdas na saca de arroz, né? E isso deve se seguir aí até o final do ano, que os pagamentos vão até o mês de dezembro, com alguma ideia aí, com alguma projeção de continuidade no próximo ano. Porém, esses pagamentos, todos esses recebimentos, eles injetam uma certa liquidez no mercado, e a gente sabe, né, Rodrigo, que essa injeção de liquidez por parte desses pagamentos, eles se voltam à demanda por alimentos básicos, né, onde o arroz aí costuma ser sempre o destaque. E outro fator que nós temos é uma projeção para o câmbio, né, Rodrigo? A gente deve lembrar que estamos em ano de eleição, então o câmbio costuma mostrar muita volatilidade nessas épocas, e algumas notícias um pouco pessimistas aí da economia americana e também da economia chinesa, né, Rodrigo? Que isso tende a trazer o dólar a patamares aí de pelo menos 5,20, que acima de 5,20 já é aí um fator que pode contribuir para novos negócios para exportação de arroz brasileiro, Rodrigo. Então, eu acredito que seja a partir daí que possa haver uma reação nos preços do arroz brasileiro. Muito obrigado, Evandro. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado e até a próxima.